Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vim mostrar para vocês aqui hoje essa edição DC A Nova Fronteira. Essa edição linda aqui que a Panini lançou, né? Essa história, A Nova Fronteira, já saiu em duas edições pela coleção da Egomos, tá? Mas eu preferi comprar nessa edição única aqui que a Panini lançou, que é uma edição muito bonita, muito bem acabada. Olha essa capa aqui com a arte do David Cook. David Cook, ele é o roteirista e o desenhista desta edição, ok? Olha só essa capa que está muito, muito, muito bonita mesmo, ok? Vamos ver aqui a lombada também, ó. Tá muito bonita, deixa eu virar assim, né? Que é melhor. Aqui, ó. A Nova Fronteira, David Cook, né? Tá aqui a mão do Lanterna Verde com anel, DC, DC, e aqui Panini Books, né? Muito bonita essa lombada. Aqui, ó, a parte de trás, 524 páginas, tá? Reunindo os 6 números da minissérie original. Aqui alguns comentários de algumas pessoas que leram também gostaram, tá? Realmente está muito bonita essa edição aqui. 524 páginas. Vamos dar uma olhada nela por dentro, pessoal? Então vamos lá. Muito bonita essa guarda aqui, né? Belíssima. Essa é uma arte que tem dentro da história, vocês vão ver. Então vamos lá. Muito bonita, tá vendo? Belíssima, né? Uma edição realmente muito, muito bonita. É o índice, né? Belíssima. Aqui uma introdução aqui do Paul Levitsky. Prólogo. E aí começa o quadrinho, né? Eu não vou dar muitos detalhes da história, né? Tenho preferido fazer dessa forma para vocês, realmente, caso quem queira comprar, ter uma experiência mais interessante. Mas aqui a gente vai ver, né, o roteirista, o David Cook, voltando muito às origens, assim, das histórias da DC, né? Aqui nós vamos ver aqui alguns soldados chegando em uma ilha realmente misteriosa, onde tem aqui criaturas pré-históricas aqui, né? E somente um deles sobrevive e acaba sendo, né? E a gente mais tarde a gente vai descobrir que essa ilha aqui ela é fundamental para a história toda, né? Que vai até o seu final aqui envolvendo essa ilha aqui. Aqui nós vamos ter nesse quadrinho a apresentação do Esquadrão Suicida, muito interessante, mas muito diferente daquilo que vocês estão vendo hoje em dia. O Esquadrão Suicida, como realmente ele foi lá no começo original, sem personagens com poderes especiais, nada disso. Era realmente pessoas contratadas pelo governo para fazer operações, né, ações realmente suicidas mesmo, envolvendo o exército e tudo mais. A gente vai ver aqui um período onde os heróis, né, vocês podem ver que os heróis eles estão sendo rechaçados, né, os antigos heróis. A gente vê aqui o antigo Flash aqui, entre outros, né, onde eles estavam realmente embaixo, os heróis estavam embaixo, digamos assim, né? E esse quadrinho aqui ele vai mostrar o resgate desses heróis, né? O resgate de como os heróis voltaram a ser importantes para a população mundial, né? E assim, ó, tem umas partes interessantes aqui, partes, pessoal, aqui, ó, essas partes aqui que talvez, né, por uma escolha editorial, essas partes foram traduzidas, né, diferente lá do ônibus do Conan, que muitas dessas partes aqui continuaram em inglês, mas aqui, para nossa felicidade, elas estão traduzidas, né, essas partes entre as histórias aqui. E aqui nós vamos ver surgimento, né? A gente vai ver uma trama bem interessante, é uma trama bem elaborada, é uma história leve para você ler,
você lê ela assim de forma muito tranquila, de forma muito leve. A arte, ela é agradável, você vai olhando assim, e mesmo que no começo você estranhe um pouco nesse tipo de arte aqui, né, que parece mais aquela arte de desenho animado, mas com o tempo você vai se acostumando com ela e você vai percebendo que você se acostuma perfeitamente a ela aqui. Aqui nós temos o Hal Jordan, né, em um momento muito interessante, onde ele vai para a guerra e por não conseguir se comunicar com o soldado aqui chinês, né, ele acaba tendo que matar o soldado para salvar a própria vida, né? E a gente vê aqui que a história também ela gira em torno de muitos conflitos pessoais, né? De muitos é, de muitas questões envolvendo caráter, envolvendo as escolhas que a gente deve fazer, né? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Escolhas realmente envolvendo o caráter de cada um, para que cada um venha agir conforme seja realmente certo de acordo com a sua consciência. A gente vai ver apresentações de personagens aqui como o, o Caçador de Marte, né? O John Jones aqui. A gente vai ver apresentações do Hal Jordan aqui, que é onde vai ser, onde eles vão mostrar aqui uma versão de como teria sido a criação do Lanterna Verde. Nós vamos ter a aparição aqui também uma versão da aparição do Flash, né? É, do novo Flash, né? Então a gente está vendo aqui ó, histórias envolvendo essas pessoas e é muito interessante porque tem várias tramas acontecendo aqui. E todas essas tramas elas vão se convergir no final. Porque o que acontece aqui, diante dessas tramas todas aqui, que vão envolvendo a Guerra Fria, né? a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo conheceu a bomba atômica, tem um ser aqui na Terra há muito tempo adormecido, né? Que estaria adormecido no centro do nosso planeta, esse ser chamado o Centro, que é o nome dele, o Centro, ele se manifesta justamente porque ele quer destruir toda a raça humana, né? Destruir toda a humanidade, justamente porque ele percebe que a humanidade criou uma arma capaz de destruir tudo, acabar com tudo. Então ela vem aqui para tentar destruir a raça humana, mas diante disso os heróis eles ressurgem, né? Eles se unem. A gente vê aqui que os heróis eles estão afastados, eles estão separados, porque as pessoas, né, diante de muito preconceito, né, um preconceito enorme com relação a tudo, aos negros, em relação à questão dos OVNIs também, né? Isso tudo remete a uma época que aconteceu nos Estados Unidos de grande euforia com relação à corrida espacial, a questão de seres extraterrestres que estariam visitando nosso planeta, a questão do racismo muito forte lá nos Estados Unidos. Ó, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo, ó, membros da Ku Klux Klan aqui, né, onde eles vão enfrentar um personagem que é um negro aqui que vai combater, né, essas pessoas. A gente vai ver questões envolvendo racismo e preconceito muito fortes aqui. Então esse quadrinho não é simplesmente um quadrinho de super-herói que você vai se divertir com histórias envolvendo supervilões ou seres cósmicos, não. A gente vai ver aqui questões sociais, questões que vão fazer a gente pensar, né, com relação à conduta do ser humano, né, e de como realmente, se esses caras existissem, se esses heróis existissem de verdade, de como deveria ser a conduta deles correta diante de tantas situações, né? E aqui, ó, já começam a pesquisa aqui, nesse ponto aqui, e já começam a entender que existe um ser aqui, que esse seria o formato do centro, né? Esse ser cósmico aí que estaria vivendo no centro da Terra. A gente vê também muita questão política, muita questão envolvendo o governo, a agência secreta do governo, o exército americano, né?
A gente vê aqui que o John Jones, o Caçador de Marte, ele se disfarça de um investigador e ele começa a sobreviver aqui na Terra se disfarçando desse investigador, porque ele percebe que se ele mostrar sua face, né, se ele mostrar sua verdadeira aparência, ele vai sofrer preconceito, né? Olha aqui, o cara, né, o personagem negro aqui, ele chega diante de uma garotinha, ele pede ajuda a ela e ele olha para uma criança e pensando que uma criança poderia ajudá-lo, a criança vai e denuncia ele para os membros da Ku Klux Klan, né? E faz com que ele seja preso. Então, realmente são coisas assim que vão fazer você, leitor, pensar, refletir, né, diante de muitas situações aqui. E, como eu disse, isso tudo, o David Cook, ele traz de volta, remetendo a uma época dos Estados Unidos, né, que é essa época de dos anos 40, né, anos 50, 40, 50, onde essa fase de corrida espacial, essa fase envolvendo essa coisa de OVNIs, alienígenas, racismo muito forte também, né? Então, inclusive, teve um período lá nos Estados Unidos, né, que um psicólogo ele teria feito uma pesquisa, né, onde alguns delinquentes juvenis eles foram entrevistados e o cara perguntou o que eles liam quando eles eram mais jovens, quando eles eram crianças. Eles falavam que eram quadrinhos, gibis. Então surgiu então uma campanha enorme assim contra os quadrinhos, contra os gibis, por conta dessa pesquisa desse psicólogo que obviamente não tem fundamento nenhum, né? Porque se ele perguntasse para essas crianças se elas bebiam, se elas gostavam de chocolate, se elas comiam chocolate, elas diriam que sim. Então, quer dizer, então as crianças teriam se tornado delinquentes juvenis também porque comiam chocolate. Mas ele focou nos quadrinhos. Mas, obviamente, que ele também não levou em conta que muitos cidadãos, que a maioria dos cidadãos americanos se tornaram pessoas de bem, que não eram nenhum delinquente, nada, mas que também estavam lendo quadrinhos, enfim. Mas a pesquisa dele acabou sendo levada em conta pela, pela sociedade e pelo governo, e nessa época, né, os quadrinhos de heróis eles sofreram bastante restrições lá. Então essa história aqui também faz a gente lembrar um pouco dessa época em que os heróis eles foram rejeitados, né? Mas que depois, obviamente, eles sentiram a necessidade, que a população aqui nessa história, assim como a população nessa história sente a necessidade de trazer de volta os seus heróis, com o tempo também, né? A sociedade percebeu também, sentiu falta lá dos quadrinhos e os heróis voltaram com força total também. Estão aí até hoje nos cinemas agora, em animações, nos quadrinhos, em tantas outras mídias, né? Brinquedos e tudo. Aqui eu parei aqui um pouco, porque aqui vocês vão vendo que aqui é o primeiro momento em que o Hal Jordan se torna o Lanterna Verde, né? O surgimento aqui do Lanterna Verde, né? Onde ele aprende aqui que é por força da sua vontade, né? Que é por força do seu querer que ele consegue voar, que ele consegue fazer os seus construtos também, né? Então a gente vê assim uma história muito legal, onde a gente também encontra aqui os heróis mais antigos, os heróis mais consagrados aqui, que estão agindo, que não foram tão rejeitados assim, mas que estão agindo de forma separada, mas eles estão tendo que mas que no final eles acabam tendo que se juntar com todos os novos heróis, né? Com esses novos heróis que estão surgindo, porque as criaturas, olha só, estão começando a surgir criaturas no planeta Terra inteiro. Aqui é o Aquaman, né? Então eles tentam então descobrir de onde estariam saindo essas criaturas. Aqui a mulher com seu jato invisível, Mulher Maravilha com seu jato invisível aqui manchado de sangue. De onde estariam saindo essas criaturas. Então eles começam a entender aqui que essas criaturas têm a ver com o centro. E aqui a gente já vê a figura do centro, né? Que é essa criatura que vivia no centro do nosso planeta praticamente desde a criação do nosso planeta, muito lá dos primórdios. Essa criatura já estava ali vivendo no centro do nosso planeta. Aqui é o Hal Jordan dando um beijo na Carol Ferris. Ok? A gente essas histórias elas vão ser focadas em alguns heróis, assim, né? Principalmente o John Jones, o Hal Jordan, que é o Lanterna Verde, Caçador de Marte. O Flash também, que vai ser o Barry Harley, né? Que ele vai substituir
o antigo Flash. Nós vamos ver também Superman, a Mulher Maravilha e o Batman sendo um pouco mais destacados, né? E aqui eles, na união deles, eles vão formar a Liga da Justiça, né? Onde eles vão se unir e formar a Liga da Justiça. E aqui, ó, ele já tem um primeiro confronto aqui, que seria o primeiro confronto com essa entidade, né? Com esse ser chamado o Centro, né? Esse ser extremamente poderoso chamado Centro. Então, toda a população do mundo aí, envolvendo os heróis, governo, Esquadrão Suicida, todo mundo, né, os heróis antigos, os novos heróis, daqui é um novo herói, que é o Barry Allen, com os antigos heróis aqui, o governo, todos eles estão se unindo, formando uma estratégia, né, para destruir esse ser, essa criatura chamado Centro. Está aqui a arte que eu falei com vocês, que aparece aqui na guarda, né? E ela está aqui dentro, é muito bonita. Realmente, David Cook desenhou muito nesse quadrinho, né? Você se acostuma muito com essa arte aqui. E aqui é a criatura, o Centro, sendo enfrentada aqui pelo exército, né? por humanos, por super-humanos, né? Por semideuses, né? E todos enfrentando essas criaturas, né? Tá aqui o John Jones aqui na sua forma original, depois aqui, né, com a sua forma habitual que ele usa diante da sociedade. Aqui nesse momento ele já não usava mais a aparência do detetive humano, né? Ele resolveu assumir a sua aparência. E aqui a gente vê o confronto, né? Essa parte aqui é o momento que eles estão dentro do sistema nervoso do Centro, né? Onde o Centro quase que mata todos eles, mas eles conseguem então vencer essa criatura, né? Então salvar a humanidade. Então a humanidade percebe que ela também precisa dos heróis, né? Os heróis são necessários. Daqui, né? A comemoração, sai aqui uma capa de jornal, no suplemento especial de domingo, tá vendo? Suplemento especial de domingo, onde os heróis voltam a ser exaltados, né? Fotografias de Jimmy Olsen. Então, muito interessante, né? Isso aqui é a volta dos heróis, as pessoas, as crianças, né? Adorando os heróis novamente. Muito interessante aqui o Superman com John Jones, mostrando para ele uma nova perspectiva sobre o nosso planeta, né? Muito legal. A história termina aqui com a exaltação dos nossos heróis e, em contrapartida, o surgimento desses vilões todos aqui, mostrando assim que os heróis eles terão uma nova vida, né? Terão uma nova caminhada aí pela frente, com novos desafios, com novos vilões. Muito legal. E aqui termina com eles enfrentando esse novo desafio aí, que é essa estrela gigante. Aqui são algumas capas, né, que a gente vai ver, algumas artes. Tem bastante extra aqui, né? Essas belas artes aqui do David Cook. E aí muito extra também, né? Bastante extras aqui, que por sinal, pessoal, olha só, traduzidos, ok? Esses extras estão traduzidos. Aí a pergunta é por que, né? Aí a gente fica, tô ressaltando isso aqui, porque realmente a gente fica, de chatear, né? Você compra algo caro, esse aqui foi mais barato, né? Mas de qualquer forma, só tudo traduzido, tudo direitinho aqui, a gente consegue ler tudo, né? Se você não sabe ler inglês, você consegue ler tudo, todos os extras todinhos. Então, por que não fazer isso com todas as edições, né? Por que não traduzir tudo para a gente possa ter condições de ler todas as coisas, né? E e assim, de uma certa forma, a gente se sentir mais recompensado pelo valor que a gente dá nas edições. Tá aqui alguns esboços também, né? A gente vai ver bastante esboço, capas, né? E arte, tem muita arte aqui, gente. Bastante arte. Aqui tem... A gente também acha que vai encontrar uma história aqui. Olha, esboços aqui da Mulher Maravilha, né? Olha, tudo traduzido. Você está vendo aqui, ó, não tem nada que você não encontre que não esteja traduzido aqui.
Aqui também acho que vai ter uma história aqui mais pra frente, porque essas artes dessas capas aqui lindas, né? Aqui os brinquedos, ó. Surgindo brinquedos aqui. Propaganda. Muito bacana mesmo. Propaganda da época aqui da Nova Fronteira. E aqui uma história, né? Uma pequena história aqui que foi produzida, né? Liga da Justiça Nova Fronteira. Essa história aqui saiu quando saiu aqui o longa, né? O longa é animado. Então eles fizeram essa história aqui, quando saiu esse longa animado, eles lançaram essa historinha aqui para promover esse longa, né? Que também é bem bacana aí para quem não assistiu, recomendo também, é bem legal essa animação de descer a Nova Fronteira. Aí no final ainda tem essa historinha aqui bacaninha aqui, ó, pra gente ler. Então, gente, essa edição aqui é uma edição muito bonita, tá? Eu acho que vale a pena ter, você que é colecionador, você que gosta da Liga da Justiça, eu acho que vale muito a pena ter essa edição aqui. A arte é muito legal, a gente tem que, ó, e a história continua, tá vendo? A gente tem uma história até bem longa aqui no final, para promover o longa animado, né? E a gente vê aqui várias capas, né, de algumas capas de alguns quadrinhos antigos, e mais aqui, ó, mais um desenho aqui, mais uma história aqui envolvendo a Mulher Maravilha. Então, assim, é uma edição bem sortida mesmo, eu acho que vale muito a pena, principalmente se você pegar em uma promoção aí. Desculpa, às vezes o quadrinho escorrega assim, pessoal, desculpa, tá? Eu tô tendo que apoiar ele assim, inclinado, para poder não dar reflexo. Se eu botar assim, ó, reto, dá reflexo. Então eu tô colocando inclinado assim para não dar reflexo, para vocês conseguirem ver a arte direitinho. Então é uma edição muito recheada, né? Uma edição realmente que vale a pena. E se você conseguir pegar numa promoção, então, nossa, pega mesmo, porque vale muito a pena. Se você tem as duas edições da Eagle Moss, recomendo a você que não compre, né? Afinal de contas, você já tem e vai ter uma história repetida. Mas se você não tem, eu acho que vale bastante a pena você adquirir aqui e ter DC a Nova Fronteira nessa edição aqui belíssima da editora Panini. E é isso aí, pessoal. DC a Nova Fronteira, história muito legal do David Cook, Darwyn Cook, perdão pelo nome que eu tenho falado errado, Darwyn Cook, tá? E eu acho que vale muito a pena você ter essa edição aqui, ok? Eu esperei sair essa edição aqui maior, porque eu sabia que ela já tinha sido lançada em algum momento, e esperei ela voltar a ser publicada, e quando voltou, esperei uma promoção e adquiri. Então é isso aí, ó. Recomendo bastante DC a Nova Fronteira para quem é fã da Liga da Justiça e dos heróis da DC. Eu acho que é um produto aí que deveria ter na sua estante, ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e obrigado por assistirem até agora. E me desculpe por ter falado o nome do cara aqui errado até o final, que é o Darwyn Cook, desenhista e roteirista. Darwyn Cook, DC Nova Fronteira, ok? Abraços aí, fiquem com Deus.